Salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos, estamos estudando o quê? Estamos estudando o direito das obrigações, ok? Direito das obrigações, que trabalho aí, né? Que se vale de uma série de expressões, uma terminologia muito específica. Logo já prepara aí e deixa aí no seu caderno, que eu tenho certeza absoluta que os senhores estão aí nesse exato instante, com o teu manual caseiro, o teu caderno e a tua legislação ao lado. Tá joia? Então, se localiza, vem pra cá. Direito das obrigações. Professor, estamos onde? Estamos no Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Código Civil que tem duas partes. Parte geral, composta de 3 livros, das pessoas, que irá cuidar do que? Do direito das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Esta parte geral, onde nós iremos também fazer menção, porque precisamos trabalhar com esses conceitos. E agora inauguramos o que? A parte especial do Código Civil. Essa segunda parte que se inicia com quem? Com o direito das obrigações, que irá lastrear também, subsidiar os demais livros, né? O direito de empresa, que está na sequência, que é o livro 2, o direito das coisas, livro 3, direito de família e também o direito das sucessões, que é o último livro, livro 5. Joia, se localiza, não se perde, nunca. Vamos lá, legislação ao lado, olha só, observando aqui o índice, a partir do índice sistemático você não se perde e nós vamos adiante com as nossas reflexões, tá joia? Então vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, direito das obrigações. Ó, o primeiro aspecto que me parece ser prudente destacar é o seguinte, vejam bem. Meus amigos, as relações jurídicas, ou seja, aquelas que importam para o direito, porque relações existem várias, os senhores sabem disso, várias relações, mas estamos falando do que? Exclusivamente das relações jurídicas. E estas relações jurídicas, elas são estabelecidas como? Entre pessoas, de pessoas com coisas, né? De pessoas, não com, mas de pessoas sobre coisas. Então vejam, meus amigos, vejam. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Dentro essas relações jurídicas, onde é que eu vou encontrar os conceitos básicos? Lá no livro 3 da parte geral. Da parte geral, que irá tratar dos fatos jurídicos. Ok? Dos fatos jurídicos. Mas, nas primeiras aulas, eu te convido a ir lá assistir, nas primeiras aulas de Direito Civil, nós chegamos ao seguinte entendimento. Vejam, somente pessoas podem titularizar direitos. Vejam, meus amigos, olha, do ponto, né, sobre uma visão, uma definição aí, por assim dizer, comum, me permitam, comum, pessoas poderá ter o quê? E eu estou dizendo, olha, coloquei no plural, preste bem atenção. Pessoas têm uma conceituação, uma definição no senso comum. Para nós aqui, quando falamos de pessoas, estamos nos referindo, a gente faz menção à primeira parte, a parte geral lá do Código Civil. E aí, por pessoas, teremos o quê? Tanto as pessoas naturais quanto pessoas jurídicas. Olha só, então, chegamos a este entendimento nas aulas anteriores de que somente as pessoas podem o quê? Podem titularizar direitos, serem titulares de direito. Professor, e as coisas? Não, as coisas não, né? Olha aí, coisas. Ah, professor, coisas não. Coisas é importante a gente lembrar o quê? Olha só, coisas, né, que em latim é denominada como res.
Legal? Coisas não. Então, logo, eu posso ser proprietário, né? Eu posso ser dono, vamos colocar assim numa expressão mais genérica, dono de coisas. Mas o contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro, ok? Porque somente podem titularizar direitos quem? As pessoas. Joia? Feito esse apontamento inicial e vejam, olha só a dica. Por isso nós teremos aqui, ó, no livro, um livro específico que é o terceiro, assunto lá pra frente, chamado o livro 3 da parte especial. Você está acompanhando aí, não está? Do direito das coisas. Do direito das coisas. Tá joia? E aí é o seguinte, é nesse aspecto também, meus amigos, que penso que seja importante a gente rememorar o que? Algumas expressões. Não posso me dedicar agora. Não vou poder nesse exato instante, mas eu te convido a assistir as outras aulas, as aulas iniciais. Olha só, professor, nós sabemos que existe uma distinção, o que? Entre, ó, o dever jurídico, não é isso? Olha só, o dever jurídico, sabemos que existem algumas distinções, né, entre obrigação e este dever jurídico. Vejam, o dever jurídico, meus amigos, é uma expressão mais ampla do que obrigações. Então, nós estamos estudando obrigações, vejam, devemos ter cuidado com o quê? Ó, vou fazer a setinha aqui, ó. De estabelecer o quê? O dever jurídico seria o gênero, por assim dizer, o gênero da qual comportam algumas espécies. Uma delas é a obrigação, ok? Obrigação, como os senhores sabem, que é o quê? É uma espécie, agora nesse instante, de dever jurídico que pode ser cobrada, exigida em juízo. Ou seja, é possível que o titular, aquele que tem, olha só, um direito pessoal, direito das obrigações, possa exigir esse direito em juízo. Vamos também fazer um aprofundamento desses assuntos. Quando? Logo, em breve. Professor, então o senhor fez essa distinção? Sim. Daria para dar um exemplo? Nesse instante, para que eu não fique ansioso com o próximo encontro, posso te dar um exemplo, sim. Ó, da distinção entre dever jurídico, que é uma expressão mais ampla, e obrigações. Obrigações são aqueles direitos, esses direitos pessoais, direitos de crédito, em que uma pessoa pode o quê? Pode ir a juízo, ajuizar uma ação, cobrar do Estado juiz o quê? Exigir essa obrigação, inclusive perante o Estado juiz. Só que em todas existem deveres jurídicos que não se conformam dessa forma. Veja bem, vamos dar um exemplo? Olha só, vamos colocar aí então. Exemplo, ó, estou indo até para o exemplo primeiro aqui, ó. Então acabei deixando isso aqui no nosso glossário. Exemplo primeiro, o dever de afeto. O dever de afeto, apoio emocional, poderíamos até dizer espiritual, que tem o quê? Os pais para com os filhos. Os pais para com os filhos. Essa seria uma obrigação? Vejam, meus amigos, não. Nós iremos estudar adiante e iremos identificar que as obrigações, né, um dever jurídico estabelecido, um dever de maneira ampla, estabelecido entre as partes. Então é um dever, é um direito. Direito e dever são o quê? As duas faces da mesma moeda, isso os senhores já sabem. Então, a todo direito corresponde a um dever. Agora vejam, então neste caso específico, será que o afeto, o apoio espiritual, o apoio psicológico seria uma obrigação? Vejam, não. Ao que parece, se nós fizermos essa reflexão a partir do artigo 1º, inclusive, da Constituição Federal, olha só, o artigo 1º do Código Civil, nós iremos observar lá no artigo inaugural do Código Civil, quando trata, inclusive, das pessoas.
toda pessoa é capaz de direitos e deveres, de direitos e deveres na ordem civil. Vejam, o código anterior tratava de uma maneira diferente, mas vamos agora, esse é o que nos interessa. Vejam, para esse instante, lógico. Olha só, direitos e deveres, obrigação, um desses deveres. Agora vejam, professor, vocês poderiam me dizer, professor, mas vejam, o senhor já ouviu falar sobre o que? Ações que são ajuizadas, né? Ajuizamento de ações, no sentido do quê? Para se buscar aí uma reparação por abandono afetivo? Sim, eu conheço, sim, já ouvi, já examinei inclusive algumas delas. Mas aí vejam, meus amigos, neste caso, não é uma violação de uma obrigação, porque nós não estamos aí, ao que parece, e eu estou trazendo desse jeito porque é o entendimento doutrinário que me pareceu mais razoável, e nesse instante aí eu rendo as homenagens, inclusive o meu respeito, né? O meu respeito a quem tem um posicionamento contrário. Então é bom deixar isso claro, sem embargo de denotado respeito a quem pensa diferente. Mas olha só, a jurisprudência tem se encaminhado em que sentido? De que não há uma obrigação em amar alguém, mas existe um dever jurídico. E esse dever, havendo violação de um dever, nasce o quê? Se eu tenho um dever, por óbvio que na outra ponta nós teremos o quê? Um direito. Houve violação a um direito, é perfeitamente possível o quê? É perfeitamente possível ser ajuizada uma ação para que se reclame o quê? Para que se reclame esse direito violado. E as suas consequências, por óbvio, aí uma reparação nesse caso por abandono afetivo, isso está no campo do direito da personalidade, nos direitos existenciais e não patrimoniais. Ok? Eu me filio a esse entendimento, penso que ele seja o mais acertado e é por isso que eu trouxe aqui para as nossas reflexões este posicionamento, te deixando claro que por óbvio que existem outros. Tá certo? Então vamos lá, vamos adiante. E foi nesse sentido que tratamos também a respeito do quê? Do alcance deste vocábulo obrigações. Olha só, obrigações está dentro do quê? Está dentro daquela visão também lá das aulas inaugurais, das aulas iniciais lá de código de direito civil, do direito privado, né? Mais amplo, um conceito mais amplo que do direito civil. Vejam, quando iniciamos o nosso estudo, quando iniciamos os primeiros passos na academia, nós podemos observar que o direito está dentro de um conceito mais amplo chamado regra de conduta. E estas regras de conduta podem ter o quê? Duas fontes. Foi assim que a gente estudou? Fonte de ordem. Vamos colocar dessa forma. Me permitam aqui, pessoal. Fontes de ordem moral e também o quê? Regra de conduta decorrente do quê? Do direito. E nesse aspecto, se estou falando de regras de conduta, ou seja, ações humanas. Veja, então o direito aqui é aquele também direito humano, o criado. Não estou falando de direito natural. Não quero comprar essa confusão nesse instante, agora não dá. Depois a gente pode refletir isso em outra ocasião. Mas o direito positivado, esse aqui que nós estamos estudando nesse instante. Vejam, para a violação desses direitos aqui, como nós acabamos de conversar, nós teremos o que? Violou, surge para quem tem esse direito violado o que? A possibilidade de exigir do Estado o cumprimento do dever. Ok? Agora, difere do que? Das regras de ordem moral. Posso violar uma regra de ordem moral? Sim. Neste caso, dá para exigir do Estado, juiz? Não. Dá para ir ao Poder Judiciário reclamar? Como regra, não. Ok? Como regra, não. E aí eu tenho aqui, então, violação de direito de maneira rápida, que depois a gente aprofunda. Eu tenho violação de direito, eu tenho uma sanção. Cuidado, não é sanção com S. Né? Sanção com S, marido da Dalila, você que está anotando. Sanção com C e cedilha. Tudo bem? Agora, e a violação de uma regra de conduta de ordem moral? Violação de regra de conduta de ordem moral, eu terei o quê? Eu terei reprovação social. Reprovação social e também um possível aí, né?
e a gente espera que seja assim, no tribunal, aquele tribunal, chamado travesseiro, quando você coloca, né, a cabeça sobre o travesseiro e fala, errei, não deveria ter feito isso. Ou seja, você pode até ter aí vamos dizer assim, uma reprimenda própria, o que nós chamamos, né, comumente de remorso. Tudo bem? Professor, neste caso, obrigações, me dá um exemplo. Eu quero um exemplo, professor, eu quero um exemplo para que isso fique claro. Para que fique mais claro. Joia, regras de conduta de ordem moral, várias delas. Olha só, regras relativas ao quê? Higiene pessoal, né? O que a gente poderia dizer mais? No campo religioso, né? No campo religioso tem uma série de regramentos a serem cumpridos, né? Do ponto de vista o quê? Poderíamos enumerar aqui uma série delas. São todas aquelas que decorrem o quê? Do comportamento em sociedade, ok? Comportamento em sociedade. Então, vejam, um detalhe, cuidado aqui, pessoal, cuidado com isso, tá? Geralmente há quem diga assim, professor, essa questão moral não é subjetiva? Não. Como assim? Não, moral não é aquilo que você tem em mente, não. Até porque isso só está aí na sua cabecinha. Por quê? Porque isso decorre de um processo de formação, ok? Ora, nós não pensamos porque pensamos por si, né, por nós mesmos, melhor dizendo. Mas isso porque nos foi trazido, colocado, aprendemos aí, né, ao longo da nossa existência. Nós somos orientados pelos nossos pais, amigos, familiares, no seio social. Tá joia? Então o que acontece? Já as regras de direito é bem tranquilo. As regras de direito são aquelas que estão o quê? Estão positivadas, ok? E decorrem também do quê? De entendimento, como nós adiante iremos observar. Tudo bem? Vamos deixar isso então estabelecido? Olha só, então, violação de direito das obrigações, obrigação essa não de ordem moral, mas obrigação o quê? Obrigação estabelecida a partir da lei. E esta lei, né, como disse aos senhores, esta lei, ela pode estar o quê? Positivada ou ser também o quê? Regras estabelecidas pelos particulares. E aí eu vou deixar aqui uma expressão em latim para que a gente possa daqui um pouquinho trabalhar, tudo bem? Olha só, em latim, numa pronúncia aí, olha só, pacta sunt servanda, ok? Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, que numa tradução livre para esse instante, os senhores poderiam anotar da seguinte forma: o pacto faz o quê? Lei entre as partes. O pacto torna o quê? Os pactuantes servos, né? Escravos do pacto, do contrato. Então essa também é uma fonte de obrigação. E o descumprimento a gente já vai dar uma olhadinha o que é que acontece. Tá joia? Então feita essa rápida introdução, retomando esses conceitos, inclusive deixando claro que estes pactos estabelecidos entre quem? Entre pessoas, é isso? Então vejam, olha só, vamos assentar também esse entendimento. O direito das obrigações, não é isso? Tem o quê? Tem um conteúdo patrimonial, tá? Estamos aí no livro inaugural, livro 1 da parte especial. Então o que acontece? São aqueles vínculos de conteúdo patrimonial estabelecido de pessoa a pessoa. Olha aí o resumo do que a gente conversou há pouco. Estabelecido de pessoa a pessoa, de modo que o quê? Uma pessoa fica, né? Face a face, vamos dizer assim. Olha aí, uma pessoa, ela se obriga. Olha aqui, ó. Uma pessoa, ela se obriga, ela se sujeita a outra. Por isso que o direito das obrigações também é chamado de direito o quê? De direito de crédito. Nós iremos depois trabalhar a classificação e iremos observar que neste vínculo obrigacional, de um lado eu terei o credor e de outro o
devedor. Tudo bem? De um lado o credor e de outro o devedor. Ou seja, de um lado quem? O credor, que poderá exigir, olha aqui, que poderá exigir do devedor o quê? O cumprimento de uma prestação. Olha só que interessante. Vamos coloca aí no teu glossário também. Esta expressão prestação, ok? Que para nós aqui terá o que? Um conceito diferente desse do que é comum no dia a dia, da linguagem, né, vamos dizer assim, coloquial, se assim posso dizer. Prestação sob aspecto jurídico tem uma definição própria. Tá joia? Então vamos lá. Neste caso, precisamos o quê? Contextualizar então o direito das obrigações. E como que eu contextualizo isso? Pessoal, me permita, de maneira simples e rápida. De maneira simples e rápida. O direito das obrigações, então, ele se ocupa do quê? De investigar como se estabelecem as relações, o quê? As relações entre as pessoas. E as pessoas se relacionam com uma única finalidade. Que finalidade é essa? Com a finalidade de satisfazer interesses individuais. Vejam, meus amigos, satisfação de interesses individuais. Me permita fechar esse primeiro momento do nosso diálogo. Olha só, o direito das obrigações. Meus amigos, já pararam para pensar? Já pararam para pensar? Não se passa 24 horas, não se passa um dia sequer, sem que tenhamos o quê? Celebrado pactos. Sem que tenhamos o quê? Contratado algo, sem que tenhamos o quê? Estabelecido uma relação de direito obrigacional. Joia? Olha a importância, sem demérito algum de outras disciplinas do direito, sem demérito, mas essa aqui está tão presente na nossa vida e você fica comigo e daqui a pouco, depois de um cafezinho, a gente volta a esmiuçar isso com detalhamento, né, de maneira bem detalhada a partir de um conceito. Eu volto já.